Matou a mulher e foi tomar banho? É só uma pergunta. Tô falando do tenente-coronel Geraldo Neto. Também precisamos conversar sobre Erika Hilton e sobre o documentário Por Dentro da Machosfera. Fica aí que o programa tá demais. Oi, gente! O Precisamos Conversar de hoje está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e muito bem-vindes. Sim, eu sou a Juliana Baroni e essas são minhas companheiras de trabalho. A Sucena, nossa super cantora e historiadora, que sempre dá o ar da graça, cantando no final. Tem gente que vê o programa só para assistir a Sucena cantando. Gente, pode crer. O encerramento do programa. Aguarde! Sara Zara, nossa filósofa das redes e das ruas. Super antenada, descolada. Ela tá de olho em tudo, hein? E Márcia Tiburi, nossa professora maravilhosa. Nossa escritora, você vai poder assistir também ou Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Vamos nessa, meninas? Vambora. Bora. Bom, eu queria abrir o programa dando a palavra para Márcia Tiburi, que está lançando o seu livro Ninfa Morta. Posso pegar, com licença? Olha aqui a paquita da Márcia, Eu gente. tenho. Gente, a Márcia é uma visionária, porque faz tempo que ela fala sobre essa tendência horrorosa, o feminicídio. Márcia, eu achei interessante que na orelha do livro você fala de um projeto do mundo masculinista. E muita gente não entende o que é isso. Você quer explicar pra gente, por favor? Pois é, então, esse livro é um livro para aprofundar o assunto. Então, é um livro que nos desafia. Eu digo que é um livro para os e-sellers. A galera que gosta da nossa pós-graduação, que gosta do nosso jornalismo, que gosta do nosso debate, vai ter coragem de entrar nessa conversa mais profunda. Porque, de fato, todo mundo está vendo o que está acontecendo, mas as pessoas não sabem por que está acontecendo. E eu ofereci nesse livro uma anatomia do patriarcado. E patriarcado é o quê? O sistema simbólico. Como se produz esse mundo. Estava contando para a Ju hoje lá no nosso camarim que eu fui fazer o cabelo em Porto Alegre e cheguei lá num salão e a moça tinha um menininho, a moça que foi arrumar meu cabelo, ela tinha um menininho de 2 anos e 8 meses. E ele bateu em mim e eu disse assim, posso falar com ele? Falei com ele, disse, você bateu em mim, você não pode bater em mim. Menino de 2 anos e 8 meses. Aí ela veio me contar que o garotinho, que ela começou a dirigir, e o garotinho entrou em surto, ficou muito indignado, gritou com ela, dizendo, você é mulher, você não pode dirigir, só o meu pai pode dirigir. Então, é disso que a gente está falando. Como que um menino tão bebezinho já tem uma noção de gênero, do que mulher, do que homem podem ou devem fazer. E ela me disse, claro, que teve uma profunda conversa com essa criança para explicar que mulheres podem tudo, homens também podem, e que o importante é respeitar. Enfim, toda a conversa que a gente tem que ter, mas eu queria dizer, tô contando essa história para dizer, é muito mais profundo. Então, a gente tá falando de patriarcado como um sistema simbólico, imaginário, que pega nas pessoas muito para além da escola, da família, no sentido daquilo que a gente transmite verbalmente para as crianças e para os adultos e para os adolescentes. A gente tá falando de cenas, a gente tá falando de gestos, a gente tá falando de cotidiano, da estética da existência, ou seja, daquilo tudo que não é racional, perceptível, explicável, tudo isso é o patriarcado. E aí, a diferença entre patriarcado como sistema de produção simbólica do machismo e machismo. O machismo é a metodologia, é aquilo que o homem faz tecnologicamente no seu dia a dia. A misoginia é o discurso que o cara usa para ser machista. Ele precisa da misoginia para ele poder ser machista. Não tem machista que não tenha usado a misoginia. É isso que a gente tem que entender. E o masculinismo, aí, é a ideologia dos supremacistas. Daqueles que acham que são superiores às mulheres. Essas são palavras quase de glossário, né? Talvez seja difícil para as pessoas entenderem
toda essa complexidade, mas se a gente quiser mudar o cenário, se a gente quiser avançar disso para um mundo mais justo, mais democrático, mais digno, nós vamos ter que entender também essas palavras. E os masculinistas estão aí. Eles defendem a masculinidade como um valor, em contraposição à feminilidade como um desvalor. Isso explica muita coisa, explica um assunto nosso hoje que é o mercado do ódio e por aí vai. Não, e a gente vai falar hoje o programa, e durante o programa inteiro nós vamos falar sobre esses conceitos que Márcia traz nesse livro. E bom, nós temos a teoria e a prática, não é mesmo? Um caso recente e bombástico voltou ao noticiário. Eu estou falando sobre o tenente-coronel que é suspeito de matar sua mulher em casa e covardemente tenta afirmar que ela teria se suicidado. Infelizmente, gente, eu não queria mais falar sobre isso. As pessoas falam assim, nossa, mas eu não aguento mais esse assunto. Mas não dá, eu não consigo, nós não podemos parar de falar. A misoginia, esse ódio às mulheres, eu faço e refaço essa pergunta, todo programa que a gente tem que trazer esse tema, e tem que ser assim mesmo. Por que tanto ódio? É uma guerra contra nós mulheres? Sara? É um assunto chato, né? Chato, pesado e muito ruim de comentar, mas infelizmente é muito necessário, porque quanto mais a gente afasta e isola ele, mais ele acontece. Às vezes eu fico pensando que os homens não estão suportando, alguns homens, né, homens com esse comportamento, não estão suportando viver nesse século junto com a gente, nesse formato que a gente tá, de independência, autonomia e podendo ser fiel às suas escolhas. Então parece que existe um grupo, não sei, um comportamento para distrair as mulheres que estão nesse caminho de não só se libertar, mas libertar as outras também, porque ser mulher é um movimento também, né? Você vai se exemplificando com as outras que você vai percebendo. E aí eles querem que a gente volte para aquele modelo anterior, que era sempre servindo e se colocar à disposição para a sociedade, para eles, do jeito que eles desenham. E se a gente pensar bem, fica maluco porque cada um quer uma coisa. No final das contas, eles querem a gente morta, mesmo em vida, né? Mas cada um quer uma coisa. Então não tem como falar, eu vou agradar os homens, porque cada um quer de um jeito. Tem um que quer você muito submissa, tem outro que quer você ter muito filho, outro quer que você trabalha e coloca dinheiro de casa assim. Mas no final das contas, a intenção desses homens é de tirar a autonomia da mulher, né? E isso tá piorando, porque antigamente que eu digo com as histórias que eu escuto, eu acho que não usava tanta força bruta fisicamente quanto se usa agora. Eu acho que a violência contra a mulher, fisicamente, ela sempre aconteceu, mas agora parece que está mais escancarada porque foi renovando os métodos, né? Mas será, Márcia e a Sucena, vou passar para a Sucena primeiro, será que essa violência extrema que a gente está assistindo, porque agora a gente está em tempo real acompanhando todos os casos, e isso é um lado bom da internet, né? Que a gente consegue se juntar e ter mais voz e denunciar com muito mais facilidade. Mas essa violência em excesso que está acontecendo, essa epidemia, como a Márcia fala, de feminicídio, é uma reação porque agora as mulheres estão se letrando? Você acha que é uma reação? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque o estado de coisas já está colocado. Qual que é o status quo? O patriarcado. Ele já está colocado. Então, qualquer insurgência contra esse estado de coisas é visto como algo extremamente afrontoso, essa que é a palavra. Então, claro que você tem o aumento das denúncias, a importância da tipificação do crime, ou seja, antes não era lido como feminicídio, vai ser aprovado agora em São Paulo. Tá quase, né? Eu escutei ontem no jornal que a rua Peixoto Gomide vai ser mudada para Sofia Gomide, que é a filha do Peixoto Gomide, que foi assassinada pelo próprio pai, porque o pai não queria que a filha casasse com o amado dela, com que ela se casou. Então ele assassinou a filha de 22 anos e ainda ganhou o nome de rua. Como Samuel Klein é nome de rua em São Caetano. Então existe um projeto de lei para mudar o nome de rua de feminicidas, primeiro dos feminicidas. E há muitos tipos de feminicídio, né? Como bem o livro da Márcia vai trazer, e a Sara disse bem, né? Sobre o que a Márcia fala em Ninfa Morta, que existe feminicídio também simbólico.
do discurso, da voz, do silenciamento, do esvaziamento de subjetividade, da objetificação profunda. Então, quando as mulheres elas se reconhecem, eu acho que isso é o mais importante, né? É um momento de colapso do patriarcado. Eu acredito plenamente nisso. É um colapso porque não tem mais volta. Então, a alternativa é assassinar mulheres. Você entende o quanto é pesado isso? É a alternativa diante do colapso discursivo, metodológico. Claro. Você falou os três, qual que é mesmo? O metodológico, o discursivo e o masculinista, que é o ideológico. Ideológico. Então, essa tríade, ela está colocada em xeque. Uhum. Olha que gostoso. Só que aí, como você bem disse também, que eu vi no comentário que eu te acompanho, é um atentado terrorista. Todos os dias. O patriarcado é isso, gente. É um terrorismo. Parece uma guerra, mas é um terrorismo. Na vida cotidiana é praticamente uma guerra de guerrilha e reacionária. Esse é o ponto interessante também para a gente pensar. Tem uma reação à liberdade das mulheres, Sara. Tem uma reação a essa nova mulher que não é a mulher submissa. É resistente, né? Que é uma pessoa que chega com a sua consciência dos seus direitos. Com a sua potência, né? E que luta por direitos, e sua potência, e que luta pelo direito de ser uma pessoa integrada a uma comunidade democrática. Porque aquela noção de democracia, que tanta gente chamou de democracia burguesa, os nossos queridos colegas esquerdomachos, é uma democracia burguesa dos homens, gente. É dos homens, nunca foi nem para as mulheres burguesas. Então vamos lembrar disso. Então, o reacionário, a reação é literalmente reacionária, Sucena. É uma reação que é pela violência e ela vem pelo preconceito. E outra coisa que eu queria comentar sobre o Coronel. O Coronel é um caso interessantíssimo de sujeito paranoico, totalmente paranoico. Pode ser provavelmente uma dessas figuras da personalidade narcísica, da perversão narcísica. Esse sujeito tinha todos os sinais. E ele faz uma coisa curiosa, porque o patriarcado assassino, o patriarcado feminicida, ele, como eu escrevo no livro, ele é um regime de culto, de ódio às mulheres e culto do macho. Como eu falei, valor dos homens contra a desvalorização das mulheres. Só que esse cara, o que ele fez? Vocês leram as mensagens do WhatsApp que vieram à tona? As mensagens, para você que não viu bem as mensagens, red pill, né? É o seguinte, a troca de mensagens entre os dois, primeiro ela manda uma mensagem para ele falando assim, você tá me desrespeitando, esse relacionamento tá insuportável, você ontem me deu um tapa na cara, isso não tá certo, eu quero me separar. Ele responde assim, eu só te tratei como um homem deve tratar uma mulher, eu sou um macho alfa e te trato com amor, com carinho você tem que ser submissa, porque você é uma mulher beta, tem que ser submissa. Uma mulher, gente, que coisa horrível. Isso tá escrito, tá? A teoria do cara. E você precisa não pode sair de dentro de casa, então quem manda sou eu. E ele responde, eles são casados, gente. Eu sou provedor, eu sou o rei. Eu sou provedor, eu sou o rei, eu sou soberano. Eu sou soberano. E aí que eu queria... E sou religioso, ele ainda escreve isso. E eu escrevi sobre tudo isso nesse livro, e uma coisa que eu queria comentar é que esse sujeito não é só o culto do macho generalizado no patriarcado, mas ele reivindica o culto do macho que ele é. Ele diz, você tem que me adorar. Eu sou o rei, eu sou o tal, eu sou o soberano, eu sou o provedor, eu sou o macho alfa. Coitado. Vou dar um recado assim pra esse tipo de homem. Autocrítica é um negócio bom. É a autocrítica que faz a gente se arrumar o cabelo, tentar se melhorar. A autocrítica é uma característica das mulheres. A gente tenta se melhorar todo o tempo até a gente ficar, sei lá, legal, apresentável, dizendo... Aqui toda a linguagem é... Eu me preparei do melhor possível para poder chegar perto de vocês. Eu me apresentei no meu melhor, né? Para vocês. Os homens podiam começar a fazer isso. Eles estão muito perturbados e eu até diria, vou lançar aqui uma tese para a gente discutir na vida e para os nossos queridos e queridas espectadores em geral verem isso e pensarem, né? De fato, será que a gente não está vivendo uma espécie de síndrome patriarcal ou uma síndrome masculinista? Será que as pessoas estão realmente de posse de sua razão? Quando a gente vê esses homens parecendo aquilo que eles sempre disseram que a gente era, umas loucas, a gente vê esses homens parecendo uns loucos, matam a mulher, se matam, matam os filhos, se matam, matam as mulheres e depois saem por aí fingindo que elas se suicidaram. Que é isso? E o que assusta nesse caso é que ele
uma alta patente dentro da polícia militar. Ele, na hora do crime, ele chamou a polícia, os policiais de uma patente mais baixa foram até a casa dele, ele dando dura em todo mundo, com uma frieza absurda, sendo assim uma autoridade, assim, usando a sua patente. Ele descumpriu uma ordem do cara que foi ali, foi tomar banho para destruir possíveis provas contra ele. Ele forjou a cena do crime. Isso está sendo investigado, eu não estou afirmando, mas tudo indica que ele forjou a cena do crime para ainda botar essa mulher ela tirou a própria vida, e ele ainda pega o discurso real e transforma para ele não ficar mal na fita, porque ela queria se separar dele. E ele que não queria se separar dela. E ele achava que ele ia ficar impune, que ninguém ia descobrir a malandragem, a canalice que ele fez quando ele botou a arma na mão dela, sendo que ele mesmo, forjando segundo a perícia. Pois é. E ela ainda com marcas de estrangulamento aqui no pescoço, e ele diz o seguinte, pode ter sido a filha de 7 anos que fez essa marca na mãe. Não, e o mais triste disso tudo é que eu fico pensando que eu acho que o homem aproveita muito da fé da mulher, porque a mulher é muito crente. A mulher acredita muito na palavra do homem, inclusive quando esse homem é seu companheiro. Eu acho que, eu digo por mim, né, na época que eu tinha essa situação, que eu vivia com um homem que tinha esse comportamento agressivo, a gente acredita de fato quando a pessoa fala assim, eu não vou fazer isso nunca mais. Uhum. Porque a pessoa, ela fala num momento assim, com uma sensibilidade diferente, porque imagina, tem uma pessoa te agredindo, puxando seu cabelo, te dando soco, te jogando no chão. Aí, de repente, aquela pessoa para e começa a chorar e fala que não vai fazer mais, você acredita naquela intenção da pessoa mesmo. E a mulher é muito crente. E aí, uma coisa que eu fui aprendendo é que a gente não tipifica o tipo de feminicida. Tipifica o tipo, ficou bom, né? A gente não coloca assim cada um na sua caixa. A gente acha que feminicida é só aquele homem que vai lá e mata a mulher e finaliza a vida dela de uma vez só. E aí eu fiquei pensando que tem várias formas de você matar uma mulher com ela em vida. É um assassinato meio que lento, né? Eu tava conversando com a mãe de uma cliente esses dias que ela tentou suicídio com 81 anos de idade. Porque descobriu, o marido morreu em janeiro, e aí ela começou a passar muito mal porque a imunidade caiu. Foi descobrir, ela deu positivo para HIV. Aos 80? Aos 81 anos de idade, porque o marido dela sempre teve relações fora de casa, né, sem preservativo. E aí ela só descobriu agora, nessa altura, porque com o baque da morte, ela não esperava, aí teve uma queda na imunidade e foi descobrir. E aí ela tentou suicídio, 81 anos, gente, ela tentou se matar porque não queria mais viver com essa notícia. Então eu fiquei pensando, cada forma que um homem se comporta, que coloca a integridade, a vida da mulher em risco, né, em risco de morte, é uma forma de matar essa mulher também. Além de tudo, o patriarcado, o machismo, o masculinismo, eles se baseiam exatamente nisso. É uma tremenda falta de ética, falta da capacidade de reconhecer o direito da alteridade. A outra pessoa é como se ela não existisse, ela é tratada como se ela não fosse nada. Como não se ela considera ela, né? Exatamente. Não se preocupa com a outra parte, é complicado. E outra coisa que é o sistema que é desse jeito. Então o sujeito tá ali no privilégio dele, tá autorizado a cometer todo tipo de violência, inclusive essa violência indireta. Porque existe um feminicídio indireto, que é isso que você está comentando. Mas, Márcia, a gente tem discutido isso aqui. Por que misoginia ainda não é crime? Você tem essa resposta? Porque os homens construíram esse mundo em cima da misoginia. Se eles tirarem a misoginia, o que vai sobrar pra eles, Ju? Imagina. Só a gente. Os homens, inclusive os caras mais legais, têm problema com isso, porque um homem se mede, ele se constrói na sua masculinidade a partir da negação da condição feminina. Todos os homens. Só que, ao mesmo tempo, eles não conseguem, digamos, nos aniquilar por completo. E alguns têm até uma relação afetuosa com a gente. Uhum. Eles casam com a gente, eles ficam nos amando, nos achando lindas, um amor até e tudo. Até você querer se separar deles. Aí, então, só que tem esses caras que eu acho que eu tô chamando aí de síndrome masculinista pra pegar esse lado, digamos, do delírio orquestrado, né? Não é que eles estejam doentes psiquiatricamente, mas são pessoas que têm uma subjetividade muito, muito prejudicada. São pessoas que se formaram muito mal na cultura, na família, na escola, na universidade. Mas tem um projeto de lei e parece que hoje o Senado está
tá analisando essa PL, né? Então, A gente espera ter uma boa notícia até o horário que esse programa vai ao ar, que é às 7 horas da noite, ou a hora que você estiver assistindo. tem um detalhe, né, que tem vários projetos, tem acho que uns 30 e tantos projetos que envolvem a questão da misoginia hoje tramitando na Câmara e no Senado. E então, hoje é a votação desse que equipara a misoginia ao crime de racismo. Exato. Foi de uma deputada chamada senadora, eu acho, Ana Paula Lobato, do PSB. Essa mulher é que começou com isso, depois aquela Soraya, que eu não sei dizer o nome, também veio com essa história. E essas mulheres, aí eu acho interessante também, porque as mulheres também de direita ou de centro sofrem a mesma coisa que as mulheres de esquerda. As brancas, as pretas, as trans, as cis, as indígenas, todas as mulheres sofrem violência por parte do patriarcado. Embora algumas precisam de um chá de revelação, porque não se acham no mesmo lugar que nós. Mas né? aí elas se colocam como linha de frente, na trincheira pra defender. De qualquer forma, tá se lascando. Porque elas levam o ódio de várias mulheres pra estar defendendo os homens. Então né? são Eu vou mulheres até guardar um exemplo aqui que eu tenho na manga pro nosso próximo assunto, mas aguardem. Mas essas lambibotas aí existem. É uma pena dizer assim, e falar essa palavra, aliás, que não é bonita para designar uma pessoa que foi escravizada, inclusive mentalmente, fisicamente, espiritualmente pelo patriarcado. E aí elas ficam associadas aos homens, Sim. contra as feministas, contra elas mesmas. Mas ao contrário da machosfera, que quando vocês sabem que ao chegar na prisão, o tenente-coronel Geraldo Neto recebeu tapinhas nas costas, alguns abraços, absurdo. sabe aquele gesto bem da broderagem? Pô, tamo junto, meu irmão, pô, você matou a mina, mas pô, quem nunca, né? Sabe aquela tipo coisa? isso. Então, sabe aquela passada de pano nojenta entre os homens? Vocês viram? Essa cena me chocou tanto Sim, quanto a brutalidade do assassinato. Né? Seguido a isso, ele convidou um colega seu desembargador e com um tom ríspido, segundo os relatos, e quando o desembargador chegou, deixou o clima ainda muito mais pesado. Que chegou dando carteirada, porque chegou né? dando carteirada e amigo do tenente coronel, né? Tenente coronel. Então, ou seja, a gente está falando de uma sociedade que é dominada por homens, feita para homens, onde não há paridade de cargos públicos, tanto eletivos quanto em concurso, que deveria ser uma lei. Eu acho que assim, a gente não vai melhorar se a gente não abrir essas cotas que são mais do que necessárias, porque uma vez a misoginia seja equiparada ao racismo, a gente também precisa de cotas para mulheres nas universidades, nos cargos públicos, nos cargos públicos não só eletivos, eu digo, mas claro. Gente, um STF é um absurdo. Gente, é sério, o STF é um símbolo do Brasil. De um Brasil misógino. Só a Carmen Lúcia, só ela não tem sociedades suspeitas lá no STF. Que coincidência, por que será? Incrível. Por que será que as mulheres são mais honestas? É também uma Mas coisa pra olha, gente discutir. é sobre isso que a gente vai falar agora, que é uma continuação desse assunto anterior, que é a machosfera, né? Tem um documentário na Netflix, gente, do Louis Theroux, que chama Por Dentro da Machosfera. É um retrato nu e cru, tá? É um mergulho no universo dos Red Pill. Para quem não conhece, Louis Theroux, ele é um documentarista inglês que durante muitos anos fez uma série documental na BBC em que ele investigava fenômenos curiosos da cultura dos Estados Unidos, como, por exemplo, a normalização do uso de armas, a cientologia, os neonazistas, os extremistas religiosos e por aí vai. O cara é realmente brilhante. Ele tem um jeito único, sabe? Porque ele parece uma pessoa inocente que tá ali meio sem saber direito do que se trata. E eu acho que... Uma certa frieza, né? Uma certa frieza, uma frieza sem julgamento, porque ele tá ali mesmo para tentar entender, para ouvir o argumento, né? Desse pessoal aí. Então, eu acho que todo mundo tem a obrigação de ver esse documentário, tá? Porque ele realmente entra nas casas, nos carros e na cabeça desses influenciadores Red Pill. Vocês concordam comigo, meninas? Todo mundo viu, né?
No ódio. É mas eu difícil vi. de ver, né? com ódio! Nossa, tive que assistir mexendo no celular, fazendo um monte de coisa, distraindo, porque tava muito pesado. É Eu falei, pesado. ô, Pátio Urbano e TT, que conseguiram me irritar da minha casa. Não, gente, ontem ainda teve o assassinato dessa chefe da polícia lá do Espírito Anteontem, Santo. acho, Exato, anteontem. Daiane, né? É horrível. É também mais uma dessas histórias horrorosas que você assiste. Quem acompanha as estatísticas brasileiras, aquele monte de mulher, e vê esse tipo de documentário, aí você fica assim, meu Deus, estamos perdidas. Até porque tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Os homens, além de tudo, estão armados. E os homens que estão matando são homens ou que pegam uma faca, que é o sujeito que não tem a arma, mas os que têm arma de fogo, que fácil que fica. E as armas foram liberadas por quem? Por quem? Não precisa eu falar, né? Não, e não só isso, o discurso misógino do nosso ex-presidente, infelizmente nosso ex-presidente, eu acho que também vem, é um discurso do Trump, do Bolsonaro, da extrema-direita, vem legitimar, porque antes, eu penso isso, mas não pega bem falar. E quando vem uma alta autoridade do país e começa a falar essas coisas como, você não merece ser estuprada, só para dar o exemplo dos horrores, dei uma fraquejada, veio uma mulher, e outras frases que são já clássicos da anticultura brasileira, ele vem e legitima esse comportamento. Então, olha o perigo que a gente vai correr de novo esse ano, de ter mais um da grife, né, Márcia? Porque não é só Flávio, é Flávio Bolsonaro. Ele está tentando dar uma de moderado, mas ele é exatamente farinha do mesmo saco da família inteira, né? A família inteira. Então, vamos tomar cuidado. A gente tem que tomar um cuidado. Ju, a gente tem que tomar um cuidado, e aqui para o nosso assunto, tomar cuidado com essa lavagem cerebral da mídia corporativa e golpista, que faz a lavagem cerebral para lavar o nome sujo do Bolsonaro. Então é o Bolsonaro de novo, redivivo, com todos os seus crimes, com vários outros. Enfim, não vamos destruir o Brasil, a gente, como eu tenho dito, vamos ser mais inteligentes. Mas olha, entre uma das coisas que mais me chocou, logo no começo do filme, os três caras entrevistados, eles lançam a seguinte teoria. Eu tenho um relacionamento, como a minha mulher tá lá em casa, guardadinha, né? Pra hora que eu quiser ir lá e mexer, brincar com ela e depois devolver ali, ela tá ali, submissa, me esperando. Mas aí ele pergunta, mas o relacionamento de vocês é monogâmico? E ele responde o seguinte, é uma monogamia unilateral. Ai, Jesus. O que será a monogamia única? Quer dizer, ele pode ficar com quantas mulheres ele quiser e a mulher... Do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser, da maneira como... Isso no documentário do Louis Theroux. Até que eu achei mais honesto do que... embora seja tão repugnante quanto, eu achei mais honesto ser dito. Mas foi isso que a moça disse. Uma das esposas Mas disse uma das esposas diz isso, mas olha o perigo. Prefiro que não minta para... Ai, meu Mas, Deus, gente, vem cá. Então, por isso que eu queria fazer um nexo entre a nossa machosfera, que envolve os bolsonaros, e esse filme. E os machosféricos... modernos, estadunidenses, europeus, asiáticos, carinha de descolados, né? Sim, porque o que está em jogo? O mesmo jogo de eu me valorizo e desvalorizo a outra. Então, eu sou um valor, ela é um desvalor. Eu posso fazer coisas a partir dessa ideologia de que eu tenho mais valor porque eu sou macho. Eu posso fazer coisas que ela não pode. Não tem direitos iguais. E aí eles convocam essas mulheres, convocam uma mulher para ela ser mulher troféu. A loirinha do filme, por exemplo, com aqueles puro silicone por todos os lados e com um sorrisinho no rosto, fazendo a Barbie, fazendo a boazinha. A performance da mulher que se assujeita a esse tipo de coisa. Esses dias eu vi uma dessas dizendo que as feministas... Quem inventou o feminismo, uma loira dessas... Todo respeito, gente, nós não dizemos que existem loiras burras porque a gente fica brincando com tudo isso. Ai, de quem disser isso pra mim. Atenção, já provei por A mais B. Eu sou muito inteligente, louríssima, amor. Então, pois é, olha que coisa horrenda em terem inventado isso da loira burra. Mas olha que coisa horrenda também quando uma mulher
loira, chega e fala uma asneira dessas, com todo o respeito a nós, as loiras, falsas ou verdadeiras. Você é verdadeira, eu sou falsa. E aí, verdadeira mais ou menos, tem um ajuste aí. E aí você chega e diz, quem inventou o feminismo foram as mulheres feias. E aí a outra que estava entrevistando ela disse, mas como assim? Tentou? E a pobre da moça, que era a narradora dessa história, ela não conseguia, a enunciadora desse discurso de que as feministas são feias e foram as feias que inventaram o feminismo, ela não conseguia argumentar. Ela não conseguia juntar uma coisa aqui nos nossos cursos do ICL, a gente ensina juntar sujeito e predicado. Porque fica muito feio quando uma moça loira, antifeminista, vem com esse papo sem poder justificar o que ela mesma disse. Então fica horrível. Aí, nesse filme, vale a pena ver esse documentário, gente. Nesse documentário, tem uma hora que eles falam o seguinte, que as mulheres, um dos caras lá diz o seguinte, que as mulheres já nascem com valor. Qual é o valor dessa mulher? Nossa, horrível. Peito, bunda e beleza. São os valores que eles colocam. E a pepeca. Valores anatomopolíticos. Não, e aí, ele fala assim, e os... Uma atribuição. O coitado do homem, ele diz o seguinte, e o coitado do homem nasce sem valor algum. Ele tem que buscar, ele tem que conquistar. Não, mas e esse ele ainda vem dizer o seguinte, se, por exemplo, olha o valor do cara, andar numa Ferrari é o grande objetivo da vida desse cara, tá? Ele fala assim, essa mulher aos 20 anos, que tem peito, que tem bunda e que tem pepeca, Peleleca, ela pode andar numa Ferrari aos 20 anos sem se esforçar, simplesmente porque ela tem. Né? Gente, e eles têm que ganhar o dinheiro para comprar a Ferrari e para comprar essa mulher também. Ele diz isso no documentário. E aí a mulher é reduzida a uma mercadoria. É análogo a reduzir Deus a uma mercadoria. É análogo a reduzir um corpo a mercadoria, o corpo de uma pessoa preta que pode ser, que vai ser escravizada. Uma mulher também vai ser escravizada. E essas coitadas dessas mulheres, literalmente coitadas, ficam ali fazendo aquela performance para arranjar uma carona numa Ferrari, coitadas da E outra balela que eles também pregam, esses red pills, é o seguinte, que o feminismo, eles dizem, tá? Uma burrice gigante, mas eles dizem que o feminismo quer que as mulheres se tornem homens. E as mulheres não querem isso. Me livre, mas quem menina? falou que a gente quer se tornar, se tornar homem? Você queria falar e eu quero falar uma coisa. Qual é esse, que conceito maluco é esse? É só que o que me incômodo é também, além do que você falou dessa objetificação da mulher em mercadoria, transformá-las em mercadoria, é sobre qual tipo de mulher ele está falando e qual universalidade de mulher ele pretende designar e também o que é uma mulher para ele, porque uma mulher que supostamente está dentro desse ideal de padrão de beleza, aquilo é uma mulher. Ou seja, as mulheres gordas, as mulheres que não estão naquele ideal, que conquistam uma Lamborghini, uma carona Lamborghini aos 20 anos, logo elas não são mulheres. Então, assim, de novo, o discurso masculinista querendo dizer o que era uma mulher, que é o que a gente vai conversar, inclusive, daqui a pouco. E também circunscrevendo a mulher de novo dentro de algo totalmente biológico, ou estritamente biológico, não só estritamente, e se alinhando com o discurso Radfem. O que é um perigo. Ou seja, a mulher ela está resumida a uma xoxota, a 2 pares de peitos. E o que mais que ele fala? Bunda, peito e pepeca. É só isso. Isso é o valor. Mas olha só, o que mais me chocou também é que esses caras, a primeira vez você fala assim, ideologia total, eles acreditam nisso. Acreditam nisso, mas o que importa realmente, no fim das contas, é o quê? É o dinheiro. Sim, porque o discurso Red Pill é rentável, é muito rentável. A gente vê uns merdas de uns caras aqui no Brasil, entre eles aquele que bateu na mulher, o tal do Campari, do tiozão do Campari. O calvo. Esse feio cara, do Campari. Eles ganham muito dinheiro, né, Sara? Eu acho que deveria ter uma legalização. Legalização não, como é que se diz? Criminalização. Não, quando a gente
regularização, isso, do discurso, e conteúdos como esse não ser Não, tem que ser proibição, isso é crime, gente. É crime, é discurso de ódio. Porque eles estão ganhando muito dinheiro, Márcia, não é pouco. Essa galera tem milhares de assinantes no YouTube, né? Eles têm inscritos no YouTube. Eles têm aquele canal fechado que as pessoas pagam pra ter conteúdo exclusivo, que deve ser pior ainda porque não fica aberto. E eles ganham muito dinheiro com isso. Então, ganham dinheiro às custas de fazer discurso de ódio contra as mulheres, levando em consideração que entre a misoginia, o discurso de ódio e a matança de mulheres existe um nexo letal que a gente precisa. E a gente deu o exemplo do tenente. Atenção. O tenente começa com um discurso de ódio e vai parar no assassinato. Agora, o que eles estão vendendo também? Eles vendem o discurso de ódio que faz um homem se compensar emocionalmente e, nesse caso, eles ficam ganhando dinheiro, se compensando financeiramente. Mas o que eles estão vendendo além do discurso de ódio? A imagem de um homem que tem uma virilidade ideal. Então, ele tem o ideal viril, esse homem violento, capaz de matar, prender, arrebentar, destruir e ganhar muito dinheiro com a sua imagem de macho limítrofe. Então, ele parece, de fato, parece um louco, parece um histérico. Vocês notaram no filme que tem um cara que ele fica humilhando a mulher dele? Ele fica humilhando, ele se instaurou naquela humilhação e ele joga com a humilhação. E a humilhação, gente, é a mais antiga tecnologia política que a gente conhece. Faz parte da história do patriarcado, da escravização de pessoas, de toda a história dos preconceitos contra cristãos, islâmicos, judeus, mulheres, pretos, indígenas. A alteridade é rechaçada, é negada e é odiada. E aí, eu continuo lançando essa ideia. Vamos discutir a síndrome do macho limítrofe ou até mesmo a síndrome do predador. O cara tem que se instaurar como um predador. Não é à toa que nos Estados Unidos tivemos um Epstein, um Trump e esses caras que apoiam o Trump. E aí o nexo entre fascismo e masculinismo é direto. Agora, outra coisa que me chocou pra gente que tem filhos, assim, é que esses red pills americanos, eles têm muitos seguidores e a sua grande maioria jovens. Meninos muito jovens, de 12, 13 anos. Adolescentes. Quando eles andam pela rua, a gente reparou. Assim, é como se fosse, sabe, um jogador de futebol, né? Quando anda e fica aquele monte de criança. Ai, quero autógrafo, não sei o quê. Então, assim, é uma geração que tá crescendo com esses valores. E como é que tira isso depois? Porque eu acho que eu não sei dizer o impacto real. Porque, por exemplo, a educação salvou minha vida. E eu sei que eu cresci com um discurso transfóbico, homofóbico. Mas eu sou uma pessoa trans, né? Mas eu sei dizer o quanto a universidade foi importante, uma universidade pública e de qualidade, que a gente está vendo também uma degradação desses espaços públicos de qualidade, inclusive, o sucateamento disso por uma privatização compulsória desses espaços. Verdade. Então, assim, além de tudo, o que me deixa com muito medo, porque eu acredito muito que a educação possa fazer uma revolução na cabeça dessas pessoas, como fez na vida de muita gente. Então, é muito importante que a gente tenha esse propósito, e por isso que as fake news também existem, para sucatear o pensamento crítico. Porque se você fala que abordar feminismo nas escolas é ideologia de gênero. Aí a gente vai chegar já é uma inversão, né? Porque ideologia de gênero é o patriarcado. É o patriarcado, então. Aí os caras roubaram pra dizer que quem estuda a ideologia de gênero é ideólogo de gênero. Ai, é irritante. Não, o uso maldoso da burrice, além de tudo. Eles fazem isso conscientemente, porque você viu que tem um que ele fala: minha mãe não concorda com isso. Minha mãe é antirracista. E ela aparece. E a mãe aparece. E a mãe realmente, ele fala uns absurdos e a mãe fica tipo assim: não, né? Você não tá falando isso. Mas quando liga a câmera, a mãe também vira uma personagem e começa a defender o filho em detrimento do documentarista. Mas é muito interessante, vocês têm que assistir. E eu acho que tem a ver com a questão dela ser mãe solo, gente. Porque alguns casos de mãe solo que tiveram que trabalhar muito e não tiveram um apoio. Por exemplo, eu não tô falando de mãe... Porque hoje a gente tem casais LGBTs que dividem as tarefas. Por exemplo, 2 pais, que um pai vai trabalhar mais, o outro menos, eles vão alternando as tarefas. Quando a pessoa é solo,
A pessoa não tem como controlar. Não tem como... Justamente. Isso é muito bem apontado, porque no documentário a gente vê que tem esse traço em comum, a falta do pai para esses 3 caras. Eu não acho que nem só a falta do pai. Eu acho que é mais em outra figura que seja um suporte social mesmo, também, mais né? presente. Porque eu acho que não é só a falta do pai. E tem mais um detalhe. Mas claro que a falta do pai, porque é um aborto, né? Quando um pai decide se afastar, que é um progenitor, se afastar da criação e da sua responsabilidade quando progenitor, ele tá cometendo um aborto. E tem compulsório. Exatamente, isso é muito bom de lembrar, esses pais que não criaram seus filhos. Mas tem uma outra coisa que é cultural, familiar, que compõe com essa história da falta do pai, que é uma autoestima baixíssima. Esses caras se acham uns merdas. Eles se acham muito pequenos. Eles ficam tentando crescer o corpo pra ver se eles ficam grandes. Gritando, eles estão falando como eu sou bonito. Sempre a cena. E nem é bonito. E eles estão sempre fazendo uma cena pra tentar aparecer na frente dos Muito outros como alguém maior e melhor do que de fato eles se sentem. Porque, gente, a questão é também como eu me sinto. Ô, o que é Márcia. que eu penso de mim? Eles estão se denunciando, eles estão dizendo todo o tempo, tá escrito na testa deles, eu sou um merda. Mas você não acha que pode ser, rapidinho, não pode ser também uma inveja da felicidade alheia, não? Também. Às vezes, porque eles se descobrem algo que alguém tá vivendo de forma feliz, eles não conseguem assumir. Lá em São Bernardo, teve uma moça no ano passado, que ela tava vivendo com um cara assim, e ele começou a ameaçar ela depois do término. E ele era homofóbico, transfóbico, tudo que é óbvio, no final das contas ele era. Pra ela conseguir sair dele, ela voltou com ele, deu pra ele um negócio lá pra ele tomar, não sei se foi na bebida e tal, ele dormiu. E ela filmou o corpo dele inteiro, porque a ameaça que ele fazia era que se ela não ficasse com ele, ele ia pegar os vídeos que eles tinham íntimos e ia soltar pro povo. Pois ela filmou esse homem todo, inclusive as partes fundárias. E era pequeno. O fundo desse homem era maior do que o fundo. Menina, era um fundo absurdo. filmou um fundo. Pois não, mas ela abriu mesmo, ela foi as bandas pra um lado e pro outro. Ela foi mostrando o fundo dele. E mandou pra cidade inteira. São Bernardo acordou com o fundo do homem em todas as telas. Inclusive, eu recebi vários meus clientes me mandando. Ele ficou tão envergonhado Ai, que horror. que teve que sair de São Bernardo. Pelo menos assim, é melhor o fundo dele do que o fundo dela nas redes, né? Mas discurso olha o tipo de transfóbico, ameaça. homofóbico e tudo, Mas essa ameaça, a gente... era um buraco fundão. absurdo, menina. Que eu falei, isso é Ou inveja. fundão ou pau pequeno, dizem, né? Ainda temos muito que falar sobre a machosfera, sobre esse discurso de ódio dos Red Pills, mas... Pelo menos uma boa notícia. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, apresentou um projeto de lei que criminaliza a promoção e a incitação de conteúdo misógino na internet. Crianças e adolescentes são bombardeados por esse tipo de conteúdo. Então, boa iniciativa, Sâmia. Vai, Tamo com Sâmia! você. Cada vez mais mulheres são muito necessárias na política, vocês não acham? Total. Estamos Então, nessa luta é a há muito nossa tempo. deixa, porque precisamos conversar sobre Erika Hilton. A deputada é a primeira mulher trans da história a assumir a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. O currículo da Erika é cheio de pioneirismo, gente. Primeira mulher trans e preta a assumir a cadeira de vereadora em São Paulo, posteriormente deputada eleita em 2022. Mas esse título de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres foi suado, viu? Nossa, muito. Mas foi polêmico, ela enfrentou muita gente contrária, inclusive mulheres da esquerda. Ainda é um assunto polêmico demais, né, Sucena? Você como nossa representante... Muito. Eu acho que Erika, ela, por ser pioneira em muitas coisas, ela vai apanhar muito. E ela tá apanhando muito. Só que ela tem sustância. Ela tem musculatura, é mais do que isso, para ir para cima. Ela tem energia e muita inteligência. Eu acho que a Erika é admirável na sua preparação discursiva, narrativa, ideológica. Eu fico impressionada, inclusive, com a velocidade que ela tem de rebater aos discursos misóginos, transfóbicos contra ela, e muito bem preparada. E a gente está falando de uma deputada que tem projetos importantíssimos para as mulheres, para os trabalhadores, para os LGBTQIAPN+. Então, ela não está circunscrita só
para a população trans, ou seja, ela entende que o papel dela enquanto mulher é um papel para toda a sociedade. E a Érica, ela nunca foi reativa, reacionária a qualquer proposta. E pelo contrário, ela sempre endossou, construiu e contribuiu para a melhoria, a evolução de políticas públicas para todas as mulheres. Olha o que eu tô falando, para todas as mulheres. Porque ser mulher é diverso, ser mulher é plural. Por isso que a gente fala de interseccionalidade, ou seja, de novo, a mulher branca é diferente da mulher indígena, que é diferente da mulher preta, que é diferente da mulher indígena gorda, que é diferente da mulher branca baixinha, que é diferente da mulher trans, que é diferente da mulher cis, que é diferente da mulher que não pode ter filhos, da mulher que não pode, quer ter filhos, e da mulher que pode ter filhos e não quer ter filhos, porque as mulheridades são múltiplas. Ou seja, quando um homem diz que uma mulher já nasce com seu valor, porque ela pode andar numa Lamborghini com seus 20 anos, ele tá tipificando uma mulher. Ele tá querendo dizer que é ele quem define o que é ser uma mulher. Ou seja, e de novo, o conceito de mulher está sendo definido pelo macho. Mas uma coisa que eu tenho pra falar... E pelo ratinho. E pelo ratinho. TV aberta. Mas sabe o que é interessante? Eu fiquei pensando, numa conversa com a Cato, a gente por Fortaleza fazendo a nossa tour, que foi linda, e a gente ficou pensando assim, que de fato, claro que pode ser problemática essa minha fala, mas ela é problemática em que sentido? Eu não sei se eu quero mesmo ser definida como mulher para esse tipo de gente. Eu não sei se isso, no final das contas, me importa. Se a sua reação contra a minha figura, a minha existência, eu não sei se me importa. Eu sei o que eu sou. Agora eu sei também o que eu não sou. E eu não sou um homem. E aí, essa história também é muito importante que se entenda, porque vocês também sempre me disseram que eu não era um homem. Na minha infância, enquanto eu era chamada de mulherzinha, nos meus trejeitos. Então, assim, eu também sei o que eu não... E vocês me ensinaram também o que eu não era. Agora, o que eu sou, eu também sei. Agora, pra vocês, também querem saber o que eu sou, Eles querem tirar de mim toda a minha subjetividade, toda a minha identidade. Eles querem me fazer não ser de novo no mundo, até o ponto de desnaturalizar aquilo que me é natural. Quando, na verdade, o que não é natural é o discurso do ratinho. Quando não é natural, é o discurso dos homens acerca de nós, que não cabíamos como homens e agora não cabemos como mulheres. E agora não cabemos como nada. Isso é misoginia com transfobia, a velha história dos reacionários reagindo de maneira violenta no discurso e nas práticas concretas contra uma pessoa em sua existência. Feminismo, gente, é a defesa do direito de uma pessoa ser como ela é. E é muito bacana a gente ter visto nos últimos tempos que, a partir da aparição das mulheres trans, houve também uma definição que vem da biologia, que é da pessoa, do ser cis. Lá, os animais cis, o corpo cis, a sexualidade cis. Um sexólogo, aliás, que lançou essa discussão na Alemanha, sei lá, 20, 30 anos atrás. Ele falou, tem gente que nasce e permanece na sexualidade com a qual ele foi definido pelos outros. Como você está colocando, Açucena, perfeitamente, maravilhoso sua colocação. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que permanecem e são as cis, e as pessoas que não permanecem naquele lugar hétero definido pelos outros e se tornam as pessoas trans. E aí, qual o problema? Aí eu vi uma jornalista, me contaram, na verdade, que ela disse assim, as mulheres trans estão chamando a gente de mulher cis. Tá, amor, chá revelação. Agora que você foi descobrir isso, mas faz muito tempo que a gente tá falando isso. Eu como uma mulher cis... E as mulheres pretas estão chamando algumas de vocês de branca. Branca, eu sou branca. Uma mulher branca. Não é assim. Mas olha só, eu quero dizer uma Azar coisa. É nosso, eu como mulher cis, branca, eu quero dizer o seguinte, a Erika Hilton me representa. Eu nunca vi, a gente nunca teve um debate sobre essa comissão, que era tida como uma comissãozinha qualquer. Ralé, né? Ralé. A gente nunca falou tanto sobre essa comissão. Erika Hilton sim me representa, inclusive a gente tem agora uma enquete no chat. Se você, assim, Erika Hilton te representa, responde lá, porque é bom que ajuda a gente aqui na discussão. E eu quero dizer o seguinte, por exemplo, se fosse eleita a tal da Júlia Zanatti,
Zanata. Eu não sei nem o nome dela, Zanata. Eu escrevi um artigo sobre isso. Vocês sabem quais foram os 2 projetos de lei que Contra essa mulher mulheres. tem? Eu vou ler para vocês, porque eu fui pesquisar e eu não podia acreditar. Primeiro, contra a vacinação obrigatória em crianças. Olha o desserviço. Use sua criança como escudo lá no plenário, que é muito melhor. Isso. Não vacine, leve sua criança como escudo. Outro projeto dela, pasmem, outro projeto dessa Zanata. Olha só, outro projeto. Medida protetiva para mulheres que são uma ameaça para os homens, é um adendo à lei, um ajuste à lei Maria da Penha. Para a mulher ter medida protetiva quando ela for uma ameaça de força, quando ela quiser bater no seu macho, ela tem que ter medida protetiva também. Quer dizer, essa mulher não me representa. Não, ela- Érica Hilton sim me Ela representa. fica alimentando com emendas PIX esses clubes de tiro. Aliás, eu escrevi um artigo sobre ela para a nossa querida revista Liberta, em que eu falei, é possível uma musa nazi? Eu escrevi sobre isso. É uma musa nazi. Uma musa diva nazi. Uma diva. Ela é branca, ela é conservadora, ela é mulher cis, blá, 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 Não me representa. E não me representa. Não nos Outra representa. coisa, gente, poderia ser, de repente, uma mulher trans de extrema direita ali. E não me representa. Também. Então, a gente está falando de um alinhamento político-ideológico para as mulheres, e para todas as mulheres, inclusive para as mulheres de extrema direita, para que elas sejam protegidas. Porque se essa Júlia Zanata, caso venha, e já deve ter sofrido muito com o patriarcado e com o machismo, quem vai defender Não, e ela? você Quem vai viu como defender? ela estava totalmente fora de controle. Quando Érica Hilton estava lá presidindo a primeira sessão da comissão, ela começou a berrar que a Érica teve que mutá-la. Você viu? Eu adorei esse momento. Ela teve que mutar a tal Como da- presidenta. Como presidenta, Da meu amor, como- fica isso. calma, agora é Tem minha um vez. E aquela do blackface, gente, aquela pessoa, Não. sobrinha postiça do Bolsonaro, também não nos Sobrinha representa. postiça. Até porque é uma pessoa antiética que declarou ser parda. E para poder pegar um fundo partidário mais favorável a ela. Então tem gente com esse tipo de moral, imoral, e não nos representam. É isso. Essa Flávia Bolsonaro, ela incorreu, gente, em 2 crimes, tá? Racismo e transfobia. Sim. Além de criminosa, ela é muito insolente, porque se você não sabe qual é o problema do blackface, eu posso te explicar rapidamente. Blackface era uma prática usada nos Estados Unidos por, não sei em que momento, faz 200 anos que isso... Cinema e teatro, né? No cinema e no teatro. E no futebol os também. negros... No futebol também. As Olha que pessoas interessante. pretas e pessoas negras eram proibidas de entrar no teatro. E subir no palco, então, nem se fale. Então, os atores brancos se pintavam de preto para poder fazer os papéis de pessoas pretas. Só que papéis eram esses? Eles eram mostrados como inferiores, como pessoas, coisas pitorescas, como selvagens, como escravizados, como figuras menores. Aquilo era para título de entretenimento humorístico. Olha que absurdo. E isso já caiu no senso comum, isso agora é proibido. Isso configura racismo, isso é crime. Ô, Ju, eu acho que no futebol era o contrário. Eu acho que os jogadores pretos, eles tinham que passar pó de arroz para ficarem claros, para entrarem em campo e jogarem em times. Ô, Sara, Mas o que você achou disso, assim, quando você viu aquela mulher se pintando de preto? Aquela mulher que comprou o sobrenome por um valor... Falta de agressão. Porque um dia que eu agredi ela para de fazer graça. Mas pra mim ela quis fazer o Ailton Krenak. Eu fiquei assim, Ela tentou amor muito. do céu. O Ailton Krenak na promulgação da Constituição, que ele começou a se pintar. Amor, cena mais linda. você não tem ideia do que significa Não, aquilo. é meia hora de tapa sem perder a amizade, você não que rapidinho tem ideia. resolvia. Ô, querida. Ô, Ju, agora essa questão da Érica, eu tava pensando o seguinte, da extrema-direita, pra mim, não teve novidade nenhuma. Mas eu fiquei de cara com o discurso transfóbico de mulheres progressistas de esquerda que vieram no meu conteúdo sobre esse assunto. Que tinha gente que eu falei, cara, eu não esperava que essa Sério? pessoa... O quê? Mas coisas do que... Transfóbica no sentido, mas é porque Érica não tem útero, Érica não menstrua. Eu falei, gente, mas a vida todas da fazendo mulher, coro com um gente, ratinho. O é ratinho gritou, resumida. não tem útero. Ô, gente, ele falou, tem que sangrar. Qual a diferença desse discurso para o discurso do cara da Lamborghini? É sério, eu quero... Nenhuma. Posso cena? E o que eu mais ouvi foi o seguinte, porque eu gosto de conversar, porque eu converso, nossa, eu vou pro direct e eu converso. Aí começaram assim, você ia gostar de uma mulher branca representando a pauta de mulher negra? Falei, não.
Porque uma mulher branca não sabe o que é a vivência de uma mulher negra. Agora, a tal da Erika Hilton, porque já fala assim, a tal da Erika Hilton, ela não tá indo como a pauta, ela tá indo como uma pessoa que existe. Ela é uma mulher que existe trans, gente. E é uma comissão. Mas... não é sobre uma mulher negra representando a mulher negra, uma mulher trans representando a trans. É uma mulher que existe como uma mulher trans, ela é só uma existência, presidindo uma cadeira, olha só, sabe? Mas de uma comissão inteira. Então, eu concordo com você, mas acho que nessa linha do que a gente está argumentando aqui, de fato, sendo uma mulher, na sua miríade de possibilidades, e sendo alinhada com a pauta das mulheres mães, mulheres com útero, mulheres sem útero, tudo isso que você citou, mulheres trans, cis, mulheres ribeirinhas, mulheres das várias classes sociais, enfim, a mulheridade na sua multiplicidade, aí eu acho que ora pode ser uma mulher trans, ora pode ser uma mulher cis, ora uma branca, ora uma preta, ora uma indígena. Isso. E a gente vai, às vezes, encontrar num corpo marcadores que não vai encontrar em todos os corpos todo o tempo. Acho que isso é uma coisa muito importante. Mas a coisa lá no fundo, falando um pouco de filosofesa aqui, que acho que tá atrapalhando todo mundo, é que as pessoas não estudaram, desculpem falar assim, mas é a nossa tarefa de professores, levar as pessoas a estudarem a ideologia da natureza que tá por trás disso tudo. A ideia hiperpatriarcal de que as pessoas foram feitas pela natureza assim ou assado. Como se nós não fôssemos atravessados por simbolismos imaginários, linguagem, Gente, eu chamo até a galera da esquerda a voltar aquele velho método tão bom que nos ajuda muito a pensar, que é o materialismo histórico. Mas aplicado ao feminismo também é legal. Eu não vi, por exemplo, ninguém pular alto, como você costuma falar, né? O do Saci que pula alto. Quando, na Câmara Municipal de São Paulo, essa comissão é presidida por 7 homens. Presidente por homens, todos homens brancos. Eu não vi ninguém nem comentar mas aí isso. Mas tá a armadilha, por quê? As mulheres estão caindo nesse papo de que o problema é a Erika Hilton. A Erika Hilton não é a Erika. Não é porque ela é trans, é porque a Erika, ela é uma pessoa do combate e ela é uma pessoa que vai bater de frente com ele. Eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que tem a somatória, Açucena, principalmente olha isso aqui. pelo combate. Lê aqui, Juliana, fazendo um favor. Lê essa bio aqui. Gente, nós não temos um negócio chamado pré-candidata a homofobia. deputada estadual, presidente do Mulheres pelo Novo Goianésia. Que é isso? Pelo Novo Goianésia. Primeira trans de direita em Goiás. Então o problema Lana não é Moreira. simplesmente porque é uma mulher trans apenas. Mas isso aí é um totem. Essa aí é um totem que vai ser utilizada como cortina de fumaça. Mas vem cá, ô Açucena, essa aqui é Exatamente, Lana Moreira, que é uma mulher trans, então. que tá presidindo a cadeira de mulheres do PN. Gente. Só que a galera da extrema-direita tá achando ruim com a Erika e passando pano pro resto, por quê? Eles não sabem nem o que eles querem, entendeu? Porque, na verdade, não é só sobre um corpo trans. É um corpo trans que combate. É um corpo transativo, né? Posso não é só sobre uma, né? Posso dar uma chave? Pode, nossa sociedade patriarcal, ela é estruturada em cima de preconceito, sendo que o preconceito paradigmático é a misoginia. Não existe nessa sociedade uma coisa chamada homenfobia, ou seja, o que dá gatilho são os outros preconceitos, o que dá gatilho são as outras opressões, ou as opressões, que são todas produzidas por esse ser cultuado, que é o macho. Então, a gente não vê uma machofobia, uma homenfobia, uma heterofobia, um racismo reverso. A gente não vê isso, a não ser... não existe isso, obviamente, porque o preconceito, ele estrutura essa sociedade dessa maneira. Então, vai se atacar a mulher trans, vai se atacar a mulher, a preta, o preto, vai se atacar a pessoa com deficiências e assim por diante. Olha, é estrutural. Eu quero só terminar o programa dizendo o seguinte para vocês. Assim como as mulheres podem ocupar o lugar, mulheres cis, ocupar o lugar que ela quiser, as mulheres trans não vão mais ficar embaixo dos viadutos à meia-noite, tá? Exatamente. As mulheres trans também vão ocupar o lugar que elas quiserem, seja em frente a uma comissão de direitos das mulheres, seja um cargo alto de uma empresa, seja numa bancada, que é um programa feminino. O que eu recebo de mensagens de pessoas falando, meu Deus, como eu gosto de ver a Açucena nessa bancada. Ela pertence a essa bancada. Ela é essa bancada. Ela ocupa o palco, ela ocupa o lugar que ela quiser ocupar. E, Açucena, você é uma figura que nos ensina muito. Porque nós também é uma sociedade inteira em desconstrução. Então, essa convivência íntima com você aqui nos ensina, nos protege, nos alerta. E eu quero encerrar
o programa com a nossa musa máxima, Açucena, cantando uma música que é emblemática, chamada Geni e o Zé Pilim. Pra Tá gente bom? cantar junto. Mas antes, só um recadinho. Aponte seu celular para onde? Para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Com vocês, a maravilhosa Açucena. E por todas as mulheres, né? Por todas as mulheres. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita bendita Geni. Bendita Geni! Nosso encontro foi maravilhoso, que programa importante. Venha conversar com a gente, até a semana que vem. Tchau, Beijo, gente. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.